É isso, meu queridão. Vem comigo que hoje a gente começa a dar o pontapé inicial para aquela segunda unidade. É, papai, você tá brocando. Já arrebentou na primeira unidade. Aquele conteúdozinho de progressões, sequência. Eu sei que foi uma mata para você. Eu sei. E esse dessa unidade aí que vai ser show de bola, pai. Show de bola. Vai ser tranquilidade pura. Eu sei que tu vai tomar conta. E a gente vai tratar justamente desse conteúdo aí que você já tá vendo aí na tela. É isso mesmo. Triângulos. É, meu queridão. Triângulos é a bola da vez. Triângulos é o nosso estudo, vai ser baseado nele agora nessa unidade, certo? Então pega aquela Coca-Cola bonitinha, compra aquele McDonald's, que eu sei que você gosta e aí em Caldeirão tem, e vem comigo, pai. Certo, mas antes da gente começar a iniciar um estudo mais aprofundado sobre esse conteúdo de triângulos, a gente precisa fazer algumas observações, certo? Antes da gente apresentar a parte numérica, a gente precisa entender o que são triângulos e tudo isso. Triângulos, a própria palavra já diz, pai. A própria palavra já especifica. Vamos separar essa palavrinha aqui bonitinha em duas partes, ó. Tri em ângulos. Triângulos, então, remete a você o quê? Vai, me diz. Vai. Três ângulos. Isso. E é isso mesmo que remete, viu? Então, triângulos são figuras geométricas que têm três ângulos, ou figuras que têm três lados, comumente falados. Além de dizer que são figuras, a gente chama os triângulos, que é uma figura geométrica, de polígonos, certo? Então, o triângulo tem basicamente três ângulos. Olha, um ângulo aqui. Certo, professor, mas o que é ângulo? O senhor precisa explicar o que é ângulo antes de tudo. Ângulos são essas aberturas. Quando a gente tem duas linhas que se cruzam, elas formam um ângulo aqui, uma abertura. E essa abertura a gente mede na matemática, certo? E a gente dá como unidade de medida o grau. Então veja bem que aqui os lados dos triângulos, quando eles se cruzam, eles formam ângulos, né? Então, toda figura geométrica, todo triângulo, ele possui três ângulos. Se você vê uma figura geométrica aí em sua casa, ou qualquer lugar, papai, que tem três lados, essa figura geométrica remete a um triângulo, certo? Mas outra coisa importante também, é que só chamar isso de triângulo não adianta, pai. Não adianta. Por quê? Porque existem inúmeros formatos de triângulos. Olha, isso daqui é um triângulo, isso aqui também é um triângulo, isso aqui é um triângulo. Veja que são diversos formatos e cada um com sua peculiaridade. Então eu vou chamar todos de triângulo, somente de triângulo e pronto? Não. Nós matemáticos, fizemos simplificar, nós agrupamos alguns que têm umas peculiaridades específicas. Ou seja, tem alguns triângulos que possuem um certo formato, alguma coisa assim, que a gente faz uma separação deles. Então, repara só, por exemplo, aí, ó. A gente vê três triângulos aí. Você está vendo três triângulos aí, papai. Três triângulos. E tem uma semelhança em comum entre esses triângulos. Ó, aqui é um triângulo que tem três lados, né? Obviamente, todo triângulo tem três lados. E as medidas dele, ó. Um lado é 5, o outro também vale 5. Se você pegar uma régua e medir, vale 5 também. Todos os três lados dele valem 5 centímetros. Certo, professor? Todos os lados, o senhor quer dizer que todos os lados são iguais. Isso. Todos os lados aqui são iguais. Repara só esse outro triângulo, ó. Aqui é 4 centímetros, aqui é 4, aqui é 4 centímetros. Veja que eles são menores, né? Um é menor do que o outro, porém, ele tem essa mesma especificidade de ter os lados iguais. Ele tem os lados iguais também. Esse tem os lados iguais e esse outro branco também tem os lados iguais. E se você reparar nesse laranja aqui, também tem os lados iguais. Apesar de aparentemente, ao visual, eles são diferentes. Certo? E para esses triângulos, pai, para esses triângulos que têm essa especificidade, o que é especificidade? Esse detalhe em comum, eles têm, os lados iguais, a gente classifica eles de triângulos. Vai, pai, foca aí, triângulos, bota isso na tua cabeça. Equiláteros. Vixe Maria, que nome é esse?
Professor, misericórdia, macho. É isso, o senhor escreveu errado. O senhor escreveu errado, eu tenho certeza. Não, pai. É equiláteros mesmo. E eu vou explicar o porquê. Repara só. Equi vem de igual. Igual, isso. Igual, láteros de lados. Isso. Pronto, tá aqui, ó. Igual, lados, ou seja, lados iguais. Equi vem de igual. Então, toda vez que você vê equi, é porque ele vem de lados iguais. Certo? Equilátero, lados iguais. Então, esse é o nosso primeiro triângulo. Além disso, esse triângulo ele tem uma coisa, um detalhe, é que todos os ângulos dele, ó, tá aqui, ó. Por ele ter os lados iguais, todos os ângulos dele são iguais. Existe uma propriedade no triângulo, soma dos ângulos, no triângulo, que a soma dos ângulos, ou seja, se eu pegar todos esses ângulos aqui, sempre, pai, independente do triângulo, se eu somar todos esses três ângulos, medir, né, e tirar o tamanho dele, o grau dele, se eu medir, ele vai dar sempre 180 graus. A soma de todos. Ó, veja aqui. Por ter os lados iguais, eles acabam tendo 60 graus. Né? O triângulo equilátero sempre, todos os triângulos equiláteros têm a soma de seus ângulos de 60 graus. Ou de 180 graus, todos os triângulos. E os seus ângulos, cada um dos ângulos vale 60 graus. Joinha, pai. Então pronto. Você já pegou dois detalhes do triângulo equilátero e fixou ele na mente. O triângulo equilátero ele tem lados iguais e tem ângulos de 60 graus, certo? Então vamos para o próximo, que é esse daqui, pai. Você está olhando aí e já está dizendo, professor, esse daqui eu já vi a diferença. Ele tem somente dois lados iguais e um deles é diferente. Ó, pode olhar que todos são assim, são nesse formato, né? Tem dois lados iguais e um diferente. Agora veja só, olha que a beleza está aqui, pai. A beleza está aqui, ó. Veja que esse é um pouquinho, vamos dizer que esse é o médio, né? Esse daqui já é mais aberto, mais gordinho, né? E esse é mais fechado, né? Mais fininho. Vejam que todos, apesar de cada uma dos seus formatos, né, serem diferentes, a gente classifica ele, a gente agrupa eles, todos eles, em um agrupamento comum, que é o chamado triângulo. Para só. Esse vai ser o nome do meu próximo filho, pai. Isósceles. Pai. Isósceles, caminha, menino. Isósceles, nome bonito. Minha mulher já aceitou, viu, pai? A mulher já aceitou. Gostou demais do nome. Nome bonito. Isósceles vai ser o nome da criança. Viu, pai? Pronto. Toda vez que você vê um triângulo que tem dois lados iguais e um diferente, aí você já diz logo, é isósceles, professor. É isso mesmo, pai. Matou a questão. Certo, professor? E ele tem alguma peculiaridade quanto ao seu ângulo? Tem. Esse ângulo dele aqui, ó, esses dois da base. A base é o que, professor? A base é essa parte aqui que fica embaixo do triângulo, ó. Todo triângulo tem uma base que apoia. Então, se um triângulo tiver com a parte apoiada embaixo, imagina que aqui tem um chão, certo? Imagina que aqui tem um chão. Essa parte aqui que fica apoiada nesse chão, a gente chama de base. Beleza? Olha, aqui é a base, aqui é... Professor, e se eu virar o triângulo? A base vai mudar automaticamente, né? É toda a parte que tiver. Então, no triângulo isósceles, toda a base, né? Todos os ângulos da base, os dois, no caso, eles são iguais e o outro é diferente, certo? Então, essa é a peculiaridade. Professor, quanto vale? Não importa quanto vale. Pode ser 50 e aqui 50, pode ser 30 e aqui 30. O importante é que esses dois ângulos, sempre no triângulo isósceles, eles vão ser iguais. Belezinha, pai? Belezinha. Vamos para o próximo triângulo. O próximo triângulo, você presta atenção, porque o nome do próximo é o nome do seu filho, papai. É isso mesmo, do seu filho. Então vem, pai, cola comigo. Esse daqui, ó. Você tá vendo aqui, você já disse, já matou, pai. Não, mas é isso mesmo. Você já matou logo, já matou aqui, que os três lados aqui de cada um deles são diferentes. Ora pois, prof. Se
se o primeiro triângulo tinha 3 lados iguais, o segundo tinha 2 lados iguais, o terceiro, obviamente, só podia ser o que tem os lados diferentes. E esse triângulo aqui, triângulo, a gente chama de, olha que coisa linda, pai, escaleno. Eu deixo você chamar seu filho assim. O próximo, o primeiro filho seu, você vai chamar assim, véio. Vai lembrar do professor e vai botar escaleno. Menino, escaleno. Fedorento, volta para casa, escaleno. Vai chamar ele assim. Certo, professor? Então, peguei a visão. Todos os lados diferentes é o escaleno. Pronto, não tem erro, papai, não tem erro. Professor, ele tem alguma peculiaridade como os outros quanto ao lado, aos ângulos? Tem sim, pai. Tem sim. Todos os ângulos dele também serão iguais, seguirão a mesma ideia dos lados. Todos os ângulos são diferentes, certo? E você pode observar aqui, matando aquele teoremazinho que a gente botou aqui em cima, que a soma dos ângulos dá sempre 180, ó, 60 aqui com 40 aqui, dá 100, com 80, 180. Todo e qualquer triângulo tem a soma dos ângulos de 180 graus. Joia, pai? Certo, então vem comigo agora, que a gente vai agora apresentar alguns ângulos. Na verdade, isso daqui é conteúdo do ensino fundamental, né? A gente só está relembrando para que você possa dar continuidade da melhor forma. Pronto, o primeiro ângulo comum e notável que tem sempre em quase todos os lugares. Se você olha para algum lugar, você vê na sua parede, na sua mesa, nos cantos, principalmente de portas e tal, esse ângulo aqui. Esse ângulo, veja que o ângulo é a abertura, né, dessa reta aqui e dessa reta aqui. Eita, que eu fiz aqui. Ela é a abertura, né? Ela se caracteriza justamente por essa abertura aqui que é feita, certo? Então, para lá. E esse ângulo aqui é um ângulo que a gente chama de ângulo reto. Ângulo reto. Por que, professor, ângulo reto? A gente chama ele de ângulo reto, é o ângulo de 90 graus. Sempre que você vê um ângulo de 90 graus, a gente chama ele de ângulo reto. Outro detalhe importante é esse símbolozinho aqui, ó. Todo ângulo reto vai ter esse símbolo identificando que ele é um ângulo reto, certo? Então, em qualquer provinha, geralmente não precisa especificar a quantidade aqui. Se aparecer isso aqui, esse símbolo, você já vai determinar que é um ângulo reto. Os outros ângulos são com base nele. Veja bem, o ângulo reto, pegando essa reta aqui, ó, o ângulo reto, ele subiria aqui, não é isso? Veja que esse ângulo aqui, ele está menor que o ângulo reto, né? Ele não chegou a tocar aqui, essa reta aqui, ela não chegou a ir para lá, suficiente para se tornar o ângulo reto. Então, se ela está menor, se essa abertura foi menor do que a abertura do ângulo reto, a gente chama esses ângulos aqui, ângulos de agudo, ou seja, são ângulos menores. Você pode observar que todos os ângulos aqui são menores que 90 graus, certo? E por fim, o último é quando essa abertura ultrapassa o ângulo reto. Ela passa, né? Abriu o suficiente que passou do ângulo reto e aí torna-se maior a abertura. E quando essa abertura é maior, a gente chama esses ângulos de ângulo obtuso. Ele tem uma abertura maior. Certo, professor? Mas para que o senhor vem falando de triângulo e trouxe essas ideias sobre ângulos? É justamente para isso aqui, pai. Ó, isso aqui, ó. Existem 3 tipos de ângulo ou de triângulos quanto ao tamanho dos ângulos. O triângulo acutângulo, onde ele tem ângulos que são sempre menores que 90 graus, ou seja, ângulos agudos, né? O triângulo acutângulo vem disso, ó, agudo, vem de agudo, né? Os ângulos deles são menores que 90 graus, sempre. Você vê que a abertura não chega a ser um ângulo reto. O triângulo obtusângulo
O obtuso ângulo vem de obtuso, ele tem um ângulo obtuso, né? Um ângulo maior que 90 graus. Veja aqui que se a gente traçasse a reta, ela ficaria mais ou menos aqui, né? A abertura aqui desse lado do triângulo e desse é maior que 90 graus. Então aí a gente classifica esse triângulo como um triângulo obtusângulo. E por fim, um triângulo retângulo. O triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo reto. Tá aqui, ó. Toda vez que aparecer esse símbolozinho, identificando que é o ângulo de 90 graus, né? Um ângulo reto. E esse triângulo é um triângulo que a gente chama de triângulo retângulo, pai. Pronto, beleza, vimos as classificações e agora a gente vai ver uma partezinha que é muito importante do triângulo, certo? Já está fechando a aula de hoje, a aula da semana, e a gente vai ver uma partezinha que é muito importante. Essa aula foi muito teoria essa semana, né? A gente vai ver uma partezinha que é bem importante. Eu já mostrei para vocês que o triângulo, quando ele está assim deitado, e a gente imaginar o chão aqui, né? A gente chama essa posição aqui que está colado com o chão de base, certo? Aqui é a base. Pronto. Quando você pegar o ponto mais alto desse triângulo, ponto mais alto, e traçar uma reta para baixo, desde que ela forme um ângulo de 90 graus aqui, um ângulo de 90 graus, tá aqui, ó. Ou seja, a gente traça uma reta aqui, que a gente chama de reta perpendicular, certo? Mas isso não vem ao caso. Você tem que saber isso. Professor, ela não pode entortar um pouquinho assim. Não, não pode. Ela tem que traçar uma reta, bem reta mesmo, de que fique forme um ângulo de 90 com a base, certo? Formou um ângulo de 90, a gente diz que essa parte aqui do triângulo é a altura do triângulo. E geralmente representa pela letra H. É a altura do triângulo, né? Altura, certo? Então você pode ver que um triângulo, ele pode ter, as alturas dependem muito da posição da base. Veja bem aqui nesse outro, ó. Aqui já está o ângulo reto, né? Então essa altura aqui vai coincidir com esse lado do triângulo, né? Esse lado aqui do triângulo é o mesmo da altura aqui, ó. Então aqui a gente chama de altura, que é o lado do triângulo. E nesse outro aqui, nesse outro ponto mais alto é esse, e a gente desce aqui dentro, ó. Vai pegar aqui dentro, formando sempre um ângulo de 90, né? Tem que ter cuidado com isso, formando um ângulo de 90 com a base. E aí esse lado aqui, essa medida aqui a gente chama de altura. Beleza? Quando a gente quer tirar uma altura de uma pessoa, a gente tem que deixar ela totalmente reta, né? Com o chão. É como se a gente fizesse isso aqui. Se a pessoa inclinar um pouquinho, esse é cearense, olha o tamanho da cabeça. Se a pessoa inclinar um pouquinho, macho, não vale. Ela tem que estar totalmente reta. Belezinha? Para finalizar, pai, por que o estudo do triângulo? O estudo do triângulo, vocês podem ver que aqui tem um hexágono, né? É uma figura de 6 lados, pode olhar aqui. Aqui tem um losango, e aqui tem um quadrado. O triângulo, ele é uma figura formadora de todas as outras. Então é por isso que a gente tem que estudar bastante triângulo, principalmente geometria, né? Para a gente poder conhecer não só as peculiaridades do triângulo. Você dominando bem o triângulo, você acaba dominando as outras figuras, certo? E muitas delas traz o triângulo retângulo como base, como é, por exemplo, o quadrado, o retângulo e tal. Se a gente traçar uma reta aqui, de uma ponta até a outra do quadrado, a gente tem dois triângulos, né? Um triângulo para cá e um triângulo para cá, certo? E essa reta aqui, só um detalhezinho, é chamada de diagonal, certo? Diagonal do quadrado. Então vem comigo, pai, que a gente vai ter aplicações também num campo de futebol, e ela tem diversas aplicações no nosso dia a dia, né? No campo de futebol é um dos tipos de aplicações, né? E sempre fazendo esse esqueminha, né? Pega a diagonal aqui, ó, que é essa reta que liga um vértice ao outro do retângulo, certo? Ligou, você vai ter um triângulo retângulo aqui em cima e um triângulo retângulo aqui embaixo. Mesma coisa se a gente fizesse aqui, ó, ligando esse a esse, ficou torto, esse até esse aqui, a gente teria um triângulo retângulo aqui. Imagina isso aqui reto, viu, pai? Depois eu vou procurar saber onde é que a gente desenha isso reto. Beleza? Retinho para ficar bonitinho. Porque geometria é isso, é detalhe. Detalhe. Beleza, pai? Joinha.
a gente fecha por aqui, né, pai? Fechamos aqui, certo? A gente fecha aqui essa aula muito importante, uma aula importante, de pura teoria, mas que você precisa aprender bem para os próximos conteúdos, tá bem? Abração, até mais.